Boa noite, doutores. Tudo bem com vocês? Começando mais um encontro aqui na mentoria DVBot Pro. E hoje o encontro ele tem o tema livre. Hoje eu quero bater um papo com os doutores que estão aqui presentes e os doutores também que vão assistir essa gravação aí na nossa área de membros. Podem também deixar as suas dúvidas tanto lá no grupo, como também me chamar no WhatsApp sobre qualquer tema que a gente debater aqui. Então, acredito que essas aulas serão muito enriquecedoras. Eu quero trazer pelo menos uma live dessa de tutoria, isso é, que os doutores possam me trazer críticas, possam me trazer aí ideias que eu possa também trazer como aulas, e assim a gente cria um ciclo sempre de eu estar atendendo expressamente as necessidades dos doutores que estão aqui no grupo, que estão aqui dentro da mentoria, e não que eu tire da minha cabeça aulas, ou que eu assista vídeos de outras pessoas e traga aqui para os doutores. O que eu faço no dia a dia é utilizar o ChatGPT, me espelhar em outras mentorias que eu faço, me espelhar o que tem de boas práticas e transmito isso para os doutores aqui ao vivo e nas nossas aulas, que é isso que eu vou falar aqui agora, muito importante, de algumas atualizações, mas isso acaba ficando dentro de uma teoria, né? Será que isso funciona? Se não funciona. Mas quando eu passo para os doutores aplicam, é que vem a dificuldade, é que vem a ideia do que a gente pode melhorar, e a nossa comunidade está em constante melhoria, e essa é a ideia, até porque as inteligências artificiais estão sempre se atualizando. Parte dessa live também eu publico no meu canal do YouTube, que com certeza alguém vai estar assistindo essa gravação também, e para os doutores que estão no canal do YouTube, para participar, agora eu criei aqui um site, criei aqui um mini vídeo onde eu explico tudo certinho, e basta os doutores me chamarem aqui no WhatsApp, que eu vou explicar como fazer parte também da mentoria ADVBot Pro. O link vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo também. Doutores, outra informação importante para manter os doutores atualizados, é que agora a gente vai começar, eu resolvi a parte de contratar um serviço de nuvem para suportar as aulas. Eu quero trazer as aulas em HD, quero fazer uma coisa mais profissional e eu tinha dificuldade de implementar aqui. As aulas já estão prontas, então o nosso curso completo de ChatGPT atualizado, né? Nós tínhamos um curso antes, mas ele acabou ficando desatualizado, vai sair do papel e eu vou começar a subir as aulas aqui o mais rápido possível e os doutores terão todo esse curso aqui. Mas, por enquanto, o que eu venho fazendo nas últimas 10 semanas? Eu venho sempre trazendo um tema novo para a live. Os doutores que estão aqui participam toda semana, enfim, já são aqui velhos de casa, e eu mantenho elas todas aqui. Mas todas elas têm um tema muito importante, que é a questão da criação dos ADVBots, que é muito importante. Falei de base de conhecimento, falei dos chats inteligentes, toda a nossa metodologia que eu quis trazer semana a semana, até essa 11ª semana, que foi a semana passada, que nós falamos sobre projetos, para os doutores poderem ter um entendimento, vamos colocar assim, meio que geral, de cada ferramenta aqui, de como utilizar os ADVBots que os doutores têm acesso lá no nosso banco de prompts. Batemos muito na tecla dos arquivos, então tudo isso aqui está bem já detalhado aqui. Porém, essas aulas ficam um pouco longas, porque é esse bate-papo que a gente tem aqui toda semana. Então, todo esse conteúdo aqui vai ser compactado em lives passo a passo, aulas, perdão, passo a passo gravadinha, e os doutores vão assistindo e vão implementando aqui na área de tutoriais. E assim que eu for subindo, eu vou avisando os doutores e nós vamos avançar para Notebook LM, vamos avançar também para outras automações. E também aqui na área de ferramentas, eu estou devendo o vídeo para vocês das ferramentas que eu fiz uma curadoria aí e quero trazer para os doutores o que realmente funciona, isso é, que os doutores tenham bons fornecedores, seja de ferramenta de transcrição de vídeo, de áudio. Eu sei que os doutores querem transcrever aí as suas audiências, querem trabalhar às vezes com algum tipo de gerenciador de tarefa, gerenciador financeiro. Tem muita coisa legal e que às vezes é gratuito e principalmente muito barato, que vale muito mais a pena do que a gente ficar aí batendo cabeça para poder fazer nós mesmos a ferramenta, mas eu vou ensinar também os doutores muita coisa também aqui em ferramentas de automação. Pois bem, indo direto para o tema agora que está live, eu queria ouvir dos doutores
alguns pontos que eu acredito que tem como a gente melhorar aqui na nossa comunidade, enfim, ela está em formação sempre, que é, queria ouvir dos doutores o seguinte: com relação os doutores que já assistiram às aulas ou que utilizam o chat GPT, de uma maneira, eh, dia a dia, né, de uma maneira todos os dias e tá ali batendo cabeça todos os dias para criar suas peças, fazer aí seus estudos. Na utilização, doutores, uma pergunta, dos nossos ADV bots que os doutores utilizam aí, os doutores estão conseguindo ter boas respostas? Estão conseguindo ter, executar da maneira que eu consigo, que eu passo aqui, enfim, e que eu já passei para os doutores na nossa mentoria aqui? Sei que o doutor Celso usa muito, os outros doutores são mais antigos, usam demais, e eu queria saber o que os doutores que estão usando pode dar aí de sugestão para a gente até mesmo melhorar. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer, que eu tenho algumas ideias aqui e quero colocar em prática, mas os doutores também me orientando. Os doutores podem falar qualquer coisa, podem criticar, pode dar sugestão, pode falar o que quiser aí. Ou tá tudo ok? Se tiver tudo ok também, se os doutores estiverem utilizando, beleza. Então fala, Rodrigo, tá bom demais. Bom, Rodrigo, eu, para variar, só tenho a elogiar, mesmo porque depois dessa mudança que teve para você poder intercalar entre um e outro sistema ali de pesquisa, acho que é isso, facilitou muito, melhorou muito a nossa vida. Que num determinado ponto você pede para ele ser mais inteligente, vamos dizer assim, no outro você não precisa de tanta coisa, você pode mudar, intercalar, e isso daí está me dando um resultado ótimo. Isso aí eu já marco como um ponto que eu tenho que fazer uma aula. Eu vou ilustrar para os outros doutores o que o doutor falou aqui, traduzir, mas é a ideia da gente mudar o modelo de IA dentro do próprio assistente, coisa que a gente não conseguia fazer no mês passado, por isso que atualiza muito rápido. E eu vou mostrar para os doutores o porquê que melhorou bastante e dá para a gente ter um bom uso dos assistentes. Não, legal. E eu tenho aqui, eu recebo muito feedback, né, dos advogados que vão entrando, e realmente esse modelo, compartilhar aqui de novo, a gente volta lá, esse modelo, eu acredito que foi bem acertado no quesito formato de um assistente. Eu vou mostrar aqui qualquer um. Eu acredito que a gente está no caminho certo mesmo. O que o doutor quis dizer, e aí eu agrego na ideia, para não ser muito prolongado, é que antigamente os doutores leem antes do dia 12 de junho, era travado o modelo que a gente utilizava o assistente. Então, no chat GPT normal, a gente poderia escolher os modelos, mas os assistentes ainda não. Então, para os doutores terem uma breve aqui, não vou me aprofundar muito para não perder o fio da meada, antes do dia 12, a gente era obrigado a utilizar o chat GPT 4O, que significa Omnichannel, todos os canais. Esse O significa que a OpenAI conseguiu juntar dentro dessa ferramenta que o chat GPT consiga ler, falar, ouvir, né, que a gente consegue falar por áudio, e escrever. Então são vários canais de comunicação para a gente poder ter a resposta. É isso que esse ozinho aqui, por curiosidade, para os doutores entenderem, isso aqui não é um zero, é um O minúsculo. Então, para os doutores entenderem aqui super rápido o que o doutor Celso quis falar, esse excelente para a maioria das tarefas, ele é o famoso faz tudo, o ajudante geral. Então, ele é bom, porque a inteligência artificial da OpenAI, vulgo ChatGPT, é uma excelente inteligência, mas ele não tinha o que a gente tem, que a gente poderia dizer aqui, de uma especialização. Então, ele é muito legal, ele responde rápido, ele é uma ferramenta barata para a empresa vendê-la para a gente, e como muitas pessoas faziam os assistentes, ficava travado aqui. Pô, showzaço de bola, a gente está usando isso faz um ano, tinha excelentes respostas, doutores podem falar aí depois, só que no dia 12 teve essa atualização que fica muito mais legal, porque a gente consegue unir mais uma ferramenta, vamos colocar assim, a nosso favor. Então, quando a gente cria um assistente, primeiro a gente consegue personalizar ele, deixar do jeitinho que a gente quer que ele responda, a gente consegue colocar nele uma base de conhecimento específica,
tudo aquilo que os doutores encontram nessa live aqui, número 1, que eu falo bastante disso aqui, que já está aqui, depois os doutores podem ver. Só que aí a resposta, ela vinha orientada, vamos colocar assim, pelo 4O. Bacana, a gente fazia isso. É importante que a gente tenha o prompt aqui salvo do assistente. Normal. Método aqui que os doutores já estão sabendo, ou se não estão sabendo, vão saber nas aulas que eu vou começar a subir a partir de agora. Só que os outros modelos, para os doutores entenderem, eles são treinados para ser melhores em alguma coisa, em algum ponto. Pensa o seguinte, eles dividem isso em engenheiros, uns caras muito bravos, que sabem mexer nessas coisas aqui, e diz para os caras aqui, ó, eu quero um que seja bom para escrita. Então, o que a gente fala aqui é de treinamento e parâmetros. Isso aqui é um pouco de teoria para os doutores entenderem. Então, os parâmetros do 4O foi alinhado para ele ser resposta rápida, ter acesso a toda a biblioteca do ChatGPT, conversar, consultar a internet, perdão, e trazer a resposta aqui. Legal. Só que eles foram evoluindo, os investimentos foram sendo feitos e outros modelos surgiram. Então, como o doutor fala de pensar, ou como eles usam em inglês, refletir, o O3, que significa O de Omnichannel, só que eles colocam esse 3zinho aqui para dar o nome, ele já é uma IA reflexiva. Para que ele seria melhor, Rodrigo? Para a gente poder ter uma resposta mais elaborada, ele consegue dar uma resposta muito melhor, mas ele também já é mais focado em fazer cálculos, por exemplo, porque é uma IA que ela vai, eu não gosto muito desse termo pensar, mas ela vai refletir, e quando a gente interage com ela, ela tem uma estrutura parecida com o pensamento humano. Ela consegue meio que se autocorrigir de uma maneira mais eficiente do que o nosso próprio 4O. Esses outros modelos aqui, eu sempre gosto de reforçar isso aqui, como isso aqui tem um custo muito alto de energia, muito alto mesmo, de processadores rodando, eles sempre buscam ter modelos que tenham o mesmo treinamento, mas que ele seja mais rápido. Então, quando os doutores utilizaram o O3, vão ver que ele demora um pouquinho para responder. Ele fica ali pensando justamente porque ele faz um pensamento mais aprofundado. O Mini, o O4 Mini, é a ideia da gente ter a mesma característica, só que ele ser um pouquinho mais rápido e, consequentemente, ele perde um pouquinho de eficácia, mas é mais barato para a empresa, é mais ágil para a gente usar, e assim sucessivamente. O O4 Mini é excelente em programação e reflexão visual, mas os modelos, até para fechar essa parte dessa dúvida não, né, mas isso que o doutor falou, o que eu sugiro que os doutores sempre utilizem? Ou o O3 ele tem a limitação, né, de chats por mês, mas dá para usar bastante. Ou o próprio 4 também, não tem problema nenhum de utilizar o 4, os doutores vão aí vendo as respostas, vão vendo aí, se ficar satisfeito também é muito bom, mas o O3, o 4.5, que ele ainda tem limite, tá vendo? O meu, eu estourei o limite aqui, que eu estava fazendo alguns testes, e agora 13 de julho ele vai voltar, e eu vou ter vários chats também. E o 4.1, que a gente não tem limite, são modelos muito bons, tanto para os doutores. Vamos dividir aqui? Rodrigo, eu quero uma resposta mais precisa para cálculo, para uma pergunta específica que eu vou fazer para o assistente. Utilizo o ONE3, ele demora um pouquinho mais, ele faz perguntas, é uma IA que mais interage, vai demorar um pouquinho mais para os doutores fazerem o trabalho. Mas como o doutor Celso disse aí, vai ter uma resposta muito mais elaborada, porque ele consegue ler um documento com mais profundidade, enfim. Mas para a agilidade do dia a dia, 4.5, ótimo para escrita e explorar ideias. 4.1 é a única IA fora, né? Hoje a IA que tem a maior janela de contexto é a do Google, Google Gemini, com 1 milhão de tokens, traduzindo aqui para os autores terem essa. É só por curiosidade. É o tamanho de documento que a IA consegue ler. Então a do Google hoje é a que lê mais, que é o Gemini 2.5, né? Que tem 1 milhão de tokens, então daria mais ou menos um documento de 1.000 páginas, 1.500 páginas. O 4.1 também consegue ler. Então, os doutores estão trabalhando com vários, mas muitos arquivos aqui, por exemplo. Eu tenho várias peças aqui, eu tenho um pedaço de processo e eu quero que ele analise. Talvez usar o 4.1 vai dar mais capacidade para ele fazer uma leitura. E eu acredito que é isso que o doutor Celso faz.
ele vai testando aqui. O doutor pode trocar para qualquer resposta. Pode, por exemplo, pedir para fazer um cálculo com o AN3 e depois pedir para fazer uma petição inicial com o 4.1. E assim vai. É meio que do gosto de quem está usando, mas isso aqui realmente foi um salto e acabou nos ajudando a otimizar os assistentes também, né? Eles ajudaram a gente, na verdade, que deu um turbo no nosso uso, sem a gente precisar fazer nada, na verdade, apenas seguir o método que eu coloco aqui. Mudou da água para o vinho, né? Sim, porque realmente os outros modelos, eles são ainda mais quando o advogado acostuma, por exemplo, a essa troca de ideia aqui no chat, né? Quando você aprende a corrigir, aprende a solicitar, não fica satisfeito com a primeira resposta, não fica lutando contra ele, né? E querendo que ele sempre dê a mesma resposta, e entende como extrair o melhor dele, logicamente que utilizando um modelo mais potente, pô, aí vai. E nós estamos sempre evoluindo nos modelos, né? Então daqui a pouco vai vir mais atualizações aí, e esses modelos vão criar mais capacidade de pensamento sempre, e cada vez mais tamanho de janela de contexto, que é o quê? A gente poder carregar cada vez mais arquivos aqui e eles fazerem a leitura com cada vez mais precisão e tudo aquilo que os doutores já sabem. Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o meu trabalho? O trabalho do usuário da IA. Entender como que a gente retira disso aqui a melhor resposta possível com o mínimo de correção possível. A ideia de uma resposta perfeita, de uma automação completa, de uma IA que pensa, entende todo o contexto, entrega para a gente uma petição inicial, alguma coisa 100% pronta, ao ponto que o ser humano possa delegar para uma ferramenta, eu acredito que a gente nunca vai alcançar, ou se a gente alcançar, vai demorar muito tempo. Então aqui a gente trabalha como usuário. Então, como a gente tem acesso de uma maneira muito barata, né, ao ChatGPT, R$ 95 por mês. A gente tem acesso a excelentes ferramentas. O que cabe a nós é boas práticas. E é isso que eu tento trazer sempre para os doutores aqui na mentoria. E ele mesmo diz aqui embaixo: ó, ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Então, quanto mais a gente aprende a personalizar, entende isso daqui, que não precisa ser nenhum gênio, programador, nada. Só entender o que cada modelinho faz. Entende a personalizar com os assistentes e entende como retirar a melhor resposta, os doutores vão ver que realmente a produtividade já aumenta muito. E é isso que eu quero trazer sempre na comunidade, é isso. Que sempre a gente tem que começar do primeiro passo. Poxa, qual que é o primeiro passo? Então todo mundo vai ter que utilizar a IA? Pô, claro. Então vamos escolher a mais barata. Quando eu falo mais barata, não é questão nem do valor final dos R$ 95. O ChatGPT ela é mais barata porque ela consegue dar para a gente essa área de trabalho que a gente consegue fazer inúmeras coisas, e os doutores já fazem, por esses R$ 95. E, na minha humilde opinião, é a mais fácil para quem não tem nenhum conhecimento de IA começar a usar. Por isso ela é a melhor de todas, na minha humilde opinião. Ela agrega a facilidade de criar as automações, que são GPTs de uma maneira muito simples, que é para os doutores aqui. Ela entende demais os prompts. Os caras estão sempre buscando, sempre ter os melhores modelos, isso não sou eu que digo, é a mídia. A gente pode compartilhar essa nossa conta com outras pessoas, compartilhar os nossos assistentes, a gente pode fazer projeto, a gente pode fazer imagem, a gente pode arquivar os nossos chats de uma maneira muito fácil, como eu ensino aqui. Então, entender esse pouquinho de prompt, pô, e já criar o seu assistente, é como se o advogado saísse do modo, como que eu posso, iniciante, para um modo profissional, entendendo sempre numa profissionalismo, numa questão de usuário. A ideia é utilizar o ChatGPT focado no direito como usuários focados na produtividade. E não ficar inventando moda e querendo resultados que ela não pode dar e muito menos deixando para trás coisas que elas podem nos fornecer, que é o que os doutores têm tido aqui no dia a dia. Mas que bom, e se outros doutores também quiserem dar algum apontamento, eu quis trazer isso aqui só para os doutores ir pegando esses pequenos insights, não é uma aula passo a passo, só para os doutores me darem também. Então, sobre os assistentes, eu sempre faço essa pergunta de vez em quando,
e os advogados sempre me elogiam, mas eu sempre gosto de estar, enfim, melhorando também, né? Então, acredito que esse formato de prompt, esse formato de entrega, deixa eu pegar o outro aqui qualquer para a gente ver, esse formato de entrega dos menus, né? Aqui, isso aqui eu achei que ficou muito legal e dá para a gente configurar. Eu acho que isso aqui também é uma inovação que eu quis trazer e dá muito resultado. Todos ficaram no mesmo padrão, o que muda, logicamente, é a área do direito. Então, tranquilo, usa DVPod, Rodrigo, pode falar. Rodrigo, eu queria saber uma coisa. Nos assistentes, haveria como colocar, assim, no modo geral, um ícone lá dizendo: você tem algum modelo, por exemplo, um modelo de petição que deva ser seguido, por exemplo, com os itens, ou direcionamento, ou alguma coisa assim? Poderia crescer isso no assistente? Para ele pedir que o advogado adicionasse, Não. Perguntar se o advogado tem ou ele faz de acordo com o entendimento dele, vamos dizer. Ele cria. Por exemplo, eu tenho o meu estilo de petição, o direcionamento, a qualificação, os tópicos os tópicos, e. Oi? os tópicos. Isso. A gente tem duas formas de fazer ele entender isso daqui. A primeira forma é, porque quando eu crio os coletivos. Então, todo mundo vai usar. Então, eu não acho muito produtivo, vou pegar aqui de novo, é bem simples de instalar, que eu tenho para ele já um modelo, porque cada advogado trabalhista, nesse caso aqui, pode ter um modelo diferente, né? Então, o que eu sugiro que o doutor faça? O doutor pode pegar e criar esse documento, cria um documento que eu digo um Word mesmo, com a estrutura do modelo, ou até mesmo a petição inicial. E na hora que o doutor for fazer aqui, por exemplo, deixa eu dar aqui o start, porque ele vai pegar, e se ele não entender, vamos simular aqui que eu coloquei todos os documentos aqui, e eu vou pedir para ele me dar a inicial. Na hora que ele vai dar a inicial, vou mudar aqui para ele não segue nenhum, não é que ele não segue nenhum modelo, ele vai pegar na internet um modelo avulso, né? Me mostre um modelo. Como os doutores utilizam quando os doutores utilizarem os meus, vou explicar aqui bem detalhado. Os doutores não têm como inserir esse modelo dentro do assistente, porque como foi eu que criei, só eu posso utilizar o editar. Mas editar ele aqui e colocar ele lá na base de conhecimento, que aí ele ficaria um conhecimento interno e o chat GPT sempre iria replicar. Bastava o advogado falar, cria a petição inicial seguindo o modelo que está na sua base de conhecimento. Daria para fazer e aí tudo ficaria mais automatizado. Como os doutores, no primeiro momento, que estão começando agora, não estão utilizando, não importa muito se eu coloco lá na base de conhecimento ou eu coloco aqui no chat. Então, o que eu faria? É que eu pedi para ele criar um aqui, né? Aí ele veio aqui e criou. Mas o doutor Celso tem lá o seu modelo, trabalhista, sei lá, qualquer um aí, qualquer área do direito, que ele já tem os, o seu cabeçalho, ele já tem a estrutura, né? Pode começar pelos fatos ou não, ele já tem tudo ali. Pega esse documento e anexa junto com os documentos do cliente, aqui, ó. Na hora que o doutor for anexar os documentos do cliente, por exemplo, e na hora de pedir a tal, fala para ele seguir a estrutura do documento em anexo, ou a estrutura da inicial que eu coloquei aí, e ele vai replicar, se não por inteiro, a parte disso. Deu para o doutor entender? Ele corrige, Sem dúvida. pode pegar pode pegar as que o doutor já tem, por exemplo, sei lá, tem uma lá de 10 páginas. Aí, quando a gente tem o modelo também, não é uma ordem muito certa, né? Eu quero ensinar os doutores a fazer diferente. Seria os doutores extraírem, na verdade, os tópicos mesmo. Do jeitinho que os doutores querem fazer os pedidos, esse tipo de coisa, ele vai replicar tudo aqui com certeza. Porque na hora ele pega e ele tenta entregar a menor resposta possível, né? Já falei sobre isso em outras lives. Mas dá sim.
Agora, Rodrigo, eu estou criando o meu, é a próxima pergunta que eu vou fazer aqui agora. Eu estou criando o meu assistente. Eu já entendi, eu utilizo lá o máquina de prompt jurídico, e para todos os clientes que eu gero a petição, gero a contestação, gero a contrarrazão, gero qualquer tipo desses documentos, porque aqui são documentos, né? No chat aqui são, a maioria aqui, eles são peças processuais, eles são petição, o embargo, isso aqui. Tem como, aí sim, o doutor está criando para você, para que o doutor não tenha que anexar todas as vezes no chat do cliente, vamos colocar assim, por fora, aí o doutor vai ter acesso ao editar, e o doutor pode colocar aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Oh, perdão, aqui. Aqui o doutor poderia ter um banco de peças. Eu quero ensinar também os doutores a fazer. Porque depois dele salvo aqui, aí eu não precisaria incluir de novo. Era só eu pedir e até dizer para ele, sei lá, petição inicial, faça a petição inicial, levando em consideração isso e isso, seguindo o modelo que está na sua base de conhecimento. É a mesma lógica, para o ChatGPT é a mesma coisa. A única diferença é que ele lê lá por dentro e eu não preciso ficar colocando o mesmo documento aqui toda hora, ou eu posso enriquecer o chat com um documento externo e pedir para ele seguir aquele modelo desse documento. Partindo para o outro ponto, aí que teve a inovação, e eu sei que Agora deixa eu lhe perguntar, Rodrigo. Agora chegou no ponto onde eu preciso perguntar. Isso. Você, desde o início, boa noite a você e aos colegas, viu? Boa noite. Você, desde o início, tem estimulado muito a gente a criar os nossos próprios chats. E eu achei isso extraordinário, né? O que acontece? Aí vai uma preocupação também. Logo mais termina a minha mentoria, o meu prazo de mentoria que eu fiz com você. Eu consigo continuar utilizando os ADV bots que você criou? E deixa já colocar uma outra coisa. Eu criei os meus ADV bots e usando o seu máquina de prompts. Próxima pergunta que E aí o que acontece? Eu vou inserindo nele, conforme você fala, aquilo que vai enriquecê-lo de informação, de modelos, de tudo isso. E eu tenho respostas boas. Agora, é o que você sempre fala também, ele não vai dar já redondinho para você distribuir, a gente tem que ter alguns cuidados, verificar, sempre tem pequenas emendas a fazer, mas muito pouco, realmente bem pequenas, e dá um resultado extraordinário. A pergunta: após o final da minha mentoria, eu consigo ainda ter acesso aos seus ADV bots? Não, né? Sim. Continua, pronto. Porque o que acontece? Mesmo que eu quisesse, se eu tirar os ADV bots do ar, eu poderia tirar de todo mundo, né? É só eu excluir ele. Mas, na verdade, os ADV bots que eu crio, vou mostrar aqui o segredo para os doutores. O que a galera faz? Elas colocam isso aqui, esses assistentes aqui, que, enfim, são assistentes que, essa ideia que eu tive lá no começo, eles ficam aqui nessa loja, certo? Ó, tem vários, ó, 50 mil conversas, tem esse aqui, ADV-bot trabalhista, ADV-bot civilista, que essa foi a inspiração que eu tive para começar a estudar e migrar lá do marketing jurídico para poder fazer isso daqui. Não vou entrar no meio. Aí o que eu pensei? Se eu ensinar os advogados a fazer isso personalizado, de uma maneira mais fácil, mais rápida, e que ele entenda, ele pode não precisa me pagar para criar, porque quantos que o doutor já criou, por exemplo? Em números. O doutor já conseguiu criar uns 3, 4? Eu 5. Isso. Então imagine se eu cobrasse do doutor, por exemplo, R$ 200 em cada um. Para criar esses Mudando de ideia. Não fiz nenhum, então. 500. Entende? Então eu quis trazer essa liberdade, até porque eu não sou advogado, e eu não conseguiria não otimizar o prompt da maneira que os doutores otimizam, mas eu não consigo entrar nas minúcias que cada advogado tem. Vou aqui muito rápido falar
de algumas coisas aqui que eu sempre bato aqui. Por exemplo, advocacia de família. Advogados de família a gente tem no Brasil inteiro. Então, poxa vida, o advogado tá lá, no ChatGPT, começou a usar o gratuito, começou ali naquela condição que a gente começa mesmo de curioso, cara, vai lá e pega o chat aqui da Miriam Faria Hilário aqui e utiliza ele. É muito melhor do que você utilizar o ChatGPT normal. Porque pelo menos aqui, essa Miriam deve ter dado para ele algum tipo de comando para ele se parecer mais com advogado de família. Então tudo isso aqui é gratuito. Ó. Os advogados podem usar. E aí eu comecei a criar o nosso próprio banco. Aí pensei cá comigo. Como isso daqui é uma coisa muito específica, eu vou ensinar. Eu não vou liberar os doutores não conseguem ver. Os doutores só conseguem ver na loja. Os doutores não conseguem ver porque os doutores já usaram. Aí ele aparece aqui repetido. Mas ele não é liberado para a loja. E eu criei esse banco de prompts aqui interno, entende? Esse aqui é a minha loja interna. E comecei a desenvolver isso, aplicar em alguns escritórios, até surgir aqui a nossa mentoria, que nós estamos aqui hoje aqui conversando. Então, resposta. Não vou bloquear ninguém. A ideia, logicamente, é que os doutores renovem, porque eu não vou ficar só no chat GPT, nós vamos ter outras coisas muito massas aí. Aqui estamos só no começo ainda, mas não. Porque também a ideia da criação do máquina de prompts, que eu quero fazer a outra pergunta para os doutores agora que estão utilizando e já utilizaram. Dessa maneira aqui que eu coloquei, porque eu quero o 2.0, qual que é a ideia aqui? Era que ele fosse mais, como é que eu posso dizer? Explicativo mesmo, né? Porque para os doutores que estão começando agora, aqui, que estão chegando aqui agora, estão vendo essa live, enfim, gravada e tal, ainda tem dúvida, eu vou resumir aqui para os doutores. Essa ideia que esses caras vendem de robô, de que é uma coisa extraordinária, e os seus assistentes, agora tem psiquiatra, psicólogo, professor de inglês, e eles fazem toda aquela mágica naqueles vídeos que eles mostram, e cobram R$ 1.500 para fazer, ou R$ 1.500 no curso. Um assistente é só um local que o ChatGPT inventou para que nós, pessoas comuns, possamos criar as nossas próprias versões personalizadas, vulgo prompt. Podemos dar as nossas instruções, vulgo falar o que a gente quer que ele faça. Dar para ele o conhecimento extra, aquilo que eu ensino os doutores a colocarem os seus PDFs lá dentro. E qualquer combinação de habilidade. Então, a verdade verdadeira é que um assistente é um local onde eu apenas configuro e salvo o prompt. O prompt é o coração. O prompt é a instrução. Só que se eu fosse também, ao invés de eu cobrar, né? Vamos voltar aqui para o estático, que o doutor colocou um ponto muito legal. Aí eu fiquei muito quebrando a cabeça em 2 pontos. Quando a gente entra aqui, os doutores não precisam se preocupar com isso, quem não conhece, a gente tem 2 pontos que são cruciais para a gente poder configurar, personalizar o chat GPT e publicar esse prompt. O primeiro é uma boa instrução, que é o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. E a nossa tão famigerada aí base de conhecimento, que são os arquivos adicionais de referência para esse GPT. Um assistente é só um lugarzinho que a gente deixa isso salvo, para a gente, na hora que aperta o botão começar, ele sempre siga essa ordem e leia esses documentos para poder dar a resposta. Então, eu nunca achei justo cobrar por fazer isso, porque é muito fácil de fazer. E nunca achei justo, como que eu posso explicar? Fantasiar isso daqui e vender aulas de prompt, aquela coisa toda que não se tem mais necessidade, desde acho que de 1 ano e meio para cá, que ninguém precisa saber nem o que é prompt. Só que eu esbarrei em uma dificuldade, que era qual a melhor estrutura. Dois advogados já disseram aqui que as respostas ficam muito boas. Então, qual a menor estrutura que dá para IA uma boa configuração e que a gente possa rapidamente criar, colocar aqui, colocar a base de conhecimento se quiser e começar a usar no mesmo dia. E aí nós chegamos nesse estilo de prompt que eu publico na internet, não tem problema nenhum, podem copiar, que é o de personalidade, contexto, habilidades, o nosso querido menu, que modéstia à parte foi uma coisa que foi eu que criei, as leis aplicáveis que ele deve seguir, os grandes nomes da área e aqui a ideia de
deixar o microfone aberto. E o nosso querido exemplos de uso aqui. Show de bola. Mas aí eu esbarro numa nova dificuldade, que é como que eu vou falar para o advogado escrever tudo isso daqui, pensar nisso daqui, e aí que vem a ideia, só para os doutores terem uma ideia de espaço-tempo que as coisas foram acontecendo. Eu vendo, não vem muito ao caso aqui, eu vendo muita live lá de fora, muitas pessoas fazendo, essa ideia do criador de prompts, ela não é minha. A ideia é de outras pessoas, enfim, que eu também me inspirei ali. Então a ideia de eu entregar para os doutores o engenheiro de prompt, que com um toque, e eu quero perguntar para os doutores isso aqui, para eu chegar na segunda pergunta, com um toque, que é, pô, se eu sou um cara que evangelizo para ter assistente, para arquivar chat, para prestar atenção na resposta, eu tenho, logicamente, que ter um assistente que me ajude, né, a criar prompts. E foi aí que eu desenvolvi o máquina, ele chamava antes mestre dos prompts jurídicos, agora ele se chama máquina de prompt jurídico. E o único trabalho dele é criar esse textão aqui, ó, que vai dentro dos seus assistentes aí. E eu quis traduzir o quê? Que essa pequena estrutura de texto, vamos colocar assim, né? Personalidade, contexto, tarefa, possa ser facilmente executada e os doutores não precisem copiar, não precisem usar prompt dos outros, não precisam ficar presos a assistentes que só faz uma única tarefa, que isso é uma coisa também muito atrasada. Assistente para petição, assistente para agravo, assistente para ler processo, assistente, isso aí é coisa de 2023. Nós estamos aqui em outra fase das inteligências artificiais, porque o chat GPT, ele é capaz de entender o contexto que ele está sendo usado. O que a galera confunde muito é o prompt que eu dou na saída, que é quando eu especifico como eu quero a minha petição, qual o estilo de escrita, como que eu quero que ela seja confeccionada, por exemplo, que a gente chama de prompt de saída, para o prompt que eu chamo aqui de viés. Então, como que eu criaria esse viés de uma maneira muito fácil? Falei, pois bem, vamos utilizar o máquina de prompt jurídico aqui, vou acionar ele aqui de novo. Eu queria perguntar para os doutores que estão usando ou já usaram esse modelo novo, se está fazendo sentido esse pequeno formulário aqui que eu criei, formulário, né? Esse pequeno perguntas e respostas aqui. Porque eu entendo, eu vou também passar um pouquinho aqui, que eu vou ter nos insights, é legal, que quem assistir isso aqui vai pegar muita coisa importante. Existe uma ideia aqui por trás que tem uma lógica. Eu não sento aqui e fico criando as coisas da minha cabeça, como se eu fosse um inventor, o Albert Einstein da inteligência artificial. Eu modelo muita gente e eu tenho na minha cabeça um formato de utilização que eu compartilho com os doutores. Então, qual que é a ideia para a gente formar, então, uma bom viés para IA? É a ideia que eu tenho como usuário da gente ter o quê? Esse entendimento que essa frente que eu estou mexendo aqui e que eu pergunto e respondo, ela só é uma conexão com um grande computador lá da base da OpenAI, que a gente chama ele de data center, que está todo o conteúdo jurídico lá. Ele tem também a capacidade hoje de entrar na internet e me trazer informações em tempo real, e ele também pode ler documentos, ele também pode, não é isso que ele faz? Ele pode fazer um cálculo, ele pode fazer alguma coisa. Pois bem, se esses caras pegaram todos esses dados da internet de uma maneira deliberada, sem autorização de ninguém, por óbvio, tem muita coisa faltando. Óbvio. Isso aqui foi todo um conteúdo que foi pego de uma maneira, vamos colocar assim, bem sorrateira aí. Então, eles não entraram dentro, eles não respeitam nenhum tipo de direito autoral, então eles pegam dos artistas, pegam dos grandes doutrinadores aí, pode ser ministro do STF, pode ser quem for, a cabeça de todo mundo está aqui dentro. Ó. Tudo que eles publicaram, que foi público, todo mundo está aqui dentro, sem pagar nenhum direito autoral. Esse é o jogo dos Big Techs, que agora estão querendo aí dar um controle, mas não tem mais como, já pegaram boa parte da internet. Então eu entendo o seguinte, poxa vida, imaginemos que nós estamos dentro de uma grande biblioteca, então, que esses caras pegaram. Os documentos estão tudo lá. Essas bibliotecas, por óbvio, elas são divididas por estantes. Então, nós vamos ter, por óbvio, a estante do trabalhista, a estante do criminal, a estante do previdenciário, do empresarial, do administrativo, do eleitoral, do leilões, do que for. Então, escolhendo
a nossa área, eu já dei para ele uma direção. Ó, primeira coisa que eu quero é um prompt que vai tratar da área, por exemplo, trabalhista. Eu sei que já dei essa aula aqui, mas é sempre legal a gente relembrar. Segundo, qual que é o público-alvo? Quem é que me traz as demandas que eu vou tratar dentro do trabalhista? Pode ser o número 2. A gente pode selecionar tanto uma profissão, como a gente pode selecionar uma categoria de trabalho, como a gente pode selecionar também aqui por demanda que a pessoa traz. Ah, eu atendo muitas pessoas aqui de justa causa, muitas pessoas de acidente de trabalho, muitas pessoas de rescisão indireta, muitas pessoas, por fim. Nota que dessa forma, na hora que a gente criar o prompt, eu vou estar dizendo para ele, ô cidadão, ChatGPT, por favor, você vai lá na estante trabalhista e você vai prestar atenção nos problemas desse público-alvo. Por óbvio, eu reduzi demais a área de procura dele. E por óbvio, eu aumento muito mais as chances de uma resposta melhor, que foi o depoimento que o doutor colocou aí. Nossa, ele dá as respostas muito, mas muito precisa. É óbvio, ele tem um viés para procurar. E a capacidade que ele tem, seja o AN3, seja o 4.0, seja o nosso querido 4.1, está direcionado por esse prompt. Mas a gente pode ser mais específico ainda. Então, no 3, vou colocar aqui empregadas domésticas. Não é isso? É uma categoria de trabalho. Domésticas, por exemplo. E tem advogados que trabalham aí diretamente, ou poderia ser motorista de ônibus, poderia ser o que for. É meu público-alvo. Essas pessoas enfrentam problemas que são específicos. Existem, obviamente, existe a lei trabalhista, todo o contexto, existe a Constituição que trata da lei trabalhista, existe a própria CLT. Mas dentro desses documentos existem partes que vão ser mais específicas para problemas que têm as domésticas. Quanto mais específico a gente for, melhor. Por que que eu incluí aqui a área de atuação? Porque existem tribunais regionais, não é isso? Existem, por exemplo, os advogados que lidam com cartórios, que lidam com leis municipais específicas, que lidam com órgãos sindicatos, Secretaria de Ensino, de Educação, Secretaria de Segurança, que são de municípios, estados específicos. Eu não sou advogado, não tenho a mínima ideia, mas pela minha lógica, vai ter leis que são mais específicas para um lugar para o outro. Vamos supor que seja Brasil inteiro também, show de bola, mas vamos supor que seja Paraíba, que eu seja um advogado que atenda empregadas domésticas na Paraíba. Por quê? Porque toda decisão que foi publicada, tudo que tem a ver com casos que aconteceram com empregadas domésticas, que tiveram processos, que vazaram na internet, que tiveram qualquer tipo de repercussão na mídia, o ChatGPT vai entender que está dentro desse contexto na Paraíba. Então, aqui essa cadeia para os doutores responderem isso daqui. Tarefas ou atividades são aquilo que eu queria. Legal. Então, o advogado vai lá, ele pode ter um anúncio, ele pode ter uma parceria e ele recebe muita doméstica lá no escritório dele. Quando ele pega a pastinha da doméstica lá, que escreve uns documentos, ele tem o vício, vou falar aqui de uma maneira benigna, né? O vício de fazer as atividades ali do jeito que ele gosta de fazer. Pode ser primeiro elaborar uma peça, analisar o caso, pedir uma estratégia, pedir para analisar. E aqui, automaticamente, nós estamos criando o que vai ali dentro do nosso menu. Então, eu vou colocar aqui no geral, né? Mas os autores também podem especificar aqui. Então, o que que ele vai me ajudar? Qual atividade? Elaboração de peça e tal, 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 tá vendo? Tese estratégica, pô, legal. E no quinto, aí eu gosto aqui, e eu vou traduzir isso nas aulas muito preciso para os doutores já ter um prompt quase que automático, é o 5, eu ainda quero mudar isso daqui. Demanda os doutores entendam o seguinte, que são os problemas jurídicos que elas trazem com mais facilidade. Então, o 5 poderia ser, sei lá, horas extras, é isso? Pode ser acidente de trabalho, acontece muito aqui, eu faço bastante. Pode ser demissão com justa causa. E aí, por fim, né, nós podemos ir aqui longe. Para quê? Para que os doutores, num simples toque e respondendo isso daqui, e eu quero perguntar para os doutores se está fazendo sentido, os doutores já têm aquele prompt pronto, que a gente dá um viés para o ChatGPT. Então, eu vou querer sempre que ele atue como um advogado com 20 anos de experiência,
prática e acadêmica no direito trabalhista, com especialização. Eu já fiz outras aulas disso, mas acredito que isso aqui ficou muito legal. E nas aulas passo a passo, os doutores vão entender como criar quantos quiser. Rodrigo, para qualquer área, para qualquer coisa. Se os doutores responderem essa pergunta, ele vai criar um prompt aqui ajustado para isso. Mas nota que eu estou dando um puta de um viés aqui para ele. A sua trajetória, chat GPT, é marcada pela atuação estratégica em ações trabalhistas envolvendo o quê? Aquilo que eu coloquei lá. Ó. Discussão por justa causa no contexto das relações de emprego doméstico, garantindo a efetividade da legislação. Quanto tempo a gente ia demorar para criar esse prompt? Horas e horas e horas, e não ia ficar assim como está. Ele selecionou aqui um profundo domínio da CLT e da Lei Complementar 150 de 2015, que deve ter a ver com empregada doméstica, a Constituição Federal e normas correlatas, que deve fazer sentido. A DVBot sempre vai ter uma linguagem técnica e tal, e aqui os autores já viram nos vídeos e vão ter as aulas também. Mas essa ideia desse pequeno formulário é que para os doutores tenham isso aqui muito fácil de fazer. Então, que contexto que ele vai auxiliar? Ele vai auxiliar o advogado trabalhista, criar peças e tal, não vou me estender muito. As habilidades aqui, tudo isso aqui é editável. Então, ele vai ter um viés, ele vai ter uma orientação. É como se os doutores contratarem um estagiário e desse para ele um texto, para dizer assim, ó, todas as vezes que você for fazer um serviço para mim, você fica ligado nesses pontos aqui. Com isso, a gente elimina 100%? Não. Pode dar uma leitura erradinha, às vezes, ele pode dar uma respostazinha e tal, mas com certeza, se o advogado tem no seu atendimento, como um braço do escritório, vou dar um exemplo desse aqui, empregadas domésticas que têm esses problemas, esse ADVBot vai dar 10 vezes melhores respostas do que ele ficar aqui perdido, colocando documento por documento e colocando prompt por prompt. Isso eu já tenho validado, os doutores já me ajudaram a validar isso aqui várias e várias vezes aqui nas aulas, enfim. E aí o menu ele vai ficar, só para eu encerrar aqui, ele vai ficar direcionado para quê? Para o atendimento das domésticas. O recurso administrativo para o quê? Demandas trabalhistas domésticas. O mandado de segurança. Então é isso que eu quero que os doutores pensem e reflitam. É como se aqui agora a gente estivesse dando para ele uma direção para ele buscar a resposta. Olha, ChatGPT, legal, é trabalhista, legal, é reclamante, mas o meu público-alvo é as empregadas domésticas, podia ser qualquer outro. E nisso, quando ele busca, quando o ChatGPT 4 ou 3 faz esse processo de pensamento, ele tem uma base de, eu falo de documentos mesmo, de leis, de tudo para pesquisar, muito menor, porque ele tem um direcionamento. Por óbvio, a gente tem que seguir leis aplicáveis aqui. Então ele vai puxar para o lado do quê? Qual que vai ser o viés? Para o trabalho doméstico. Ó, Lei 8.291, benefício previdenciário acidente de trabalho. Isso aqui ele trouxe para a gente aqui porque tem muito na internet. A gente não precisa se preocupar, a gente só precisa direcionar. As súmulas, ele selecionou a casa dali. Os doutores podem o quê? Personalizar da maneira que quiser. Os grandes nomes aqui, ó, do direito para embasamento, por quê? Volto a dizer e vou repetir isso aqui sempre, não tenho problema nenhum de falar nisso aqui. Esse Maurício Godinho Delgado, esse Valentim Carrion, tiveram o seu conhecimento capturado pelo Google, pela OpenAI, e agora a gente pode se referenciar ao conhecimento deles. Que conhecimento, Rodrigo? O que eles publicaram, entrevistas que eles deram, decisões que eles foram citados, primárias, aulas, eu não sei, eles são professores, né? Livros que eles publicaram, tudo que eles conseguiram pegar, sem autorização. Então, na hora, ele vai se embasar. Ele vai copiar o Maurício Godinho? Não. Ele vai trazer embaixo dizendo assim, eu trouxe isso aqui porque a Valentina Carrion que disse? Não. Mas é importante ele ter a sua própria biblioteca interna. Então, aqui, ele vai sim se inspirar, vamos colocar assim, nessa galera aqui. E o que os doutores podem também personalizar, e eu vou ensinar os doutores nas aulas. E os exemplos de uso prático é simples. A IA, ela tem o direcionamento já, né, que é a nossa personalidade. Ela tem aqui o nosso menu, ela tem tudo certinho aqui para ela poder funcionar. Os exemplos de uso, ele vem mais para ressaltar, isso aqui também é uma estratégia de prompt,
para ela entender mais ou menos quais são as tarefas mais que o advogado pode utilizar. Então eu acredito aqui que ele selecionou o quê? 3 exemplos que é bem bacana, que está dentro do dia a dia do advogado. Então a elaboração de uma peça inicial, um cálculo de estabilidade, né, acidentária pode haver, para ele entender o contexto geral. Então, ter bons exemplos de prática de uso, ter grandes doutrinadores, ter precedentes e súmulas que ele vai ficar esperto para dar a resposta, ter as leis aplicáveis selecionadas, ter um menu para os doutores poderem ter a praticidade de só digitar o número e ele já entender, por exemplo, aqui, que eu quero fazer uma organização de anexos probatórios, dá mais produtividade. E o que vai dar o cérebro para ele, de tudo, é essa personalidade aqui. Ele sempre vai tentar atuar como um advogado. Por isso que eu criei o Máquina dos Prompts Jurídicos, tanto para me ajudar quando eu crio aqui para os doutores, mas os doutores entenderem. E a pergunta que eu quero fazer, porque eu me estendo bastante em cada resposta. Vamos voltar aqui. Algum doutor que está aqui presente ou que está assistindo essa live depois, já utilizou esse pequeno formulário aqui e tentou fazer? Eu vou ensinar lá dentro também os doutores fazendo de outro jeito mais espertinho aqui, mas desse jeito aqui é para os doutores terem mais praticidade para poder entender como que faz. Os doutores já utilizaram assim, já utilizaram esse novo? O doutor Celso aí já utilizou? Olha, eu sempre estou experimentando as coisas novas aí, ué. E só tenho a dizer que cada vez está ficando muito mais fácil para aplicação no dia a dia, né? O retorno é fantástico. Eles estão me ajudando, na verdade, porque quando os doutores são mais antigos, ele não era tão inteligente assim, não. Eu vejo que ele fica meio que otimizando sozinho aquilo que eu já fiz. Por isso que tem a ideia que eu estou tendo, obviamente, modéstia à parte, mas tem também a evolução da própria ferramenta, que realmente ela está entendendo o contexto. E outra coisa que os doutores têm, principalmente os doutores já utilizam há muito tempo, e isso acontece, quem insiste na ferramenta, está ali, está fazendo, ela vai ficando mais, quanto mais antiga a nossa conta, ela parece que vai ficando, parece não, inevitavelmente, ela vai entendendo mais ou menos as respostas que a gente quer e ela vai ficando mais inteligente e nós também vamos ficando mais habituados à ferramenta. Então, essa evolução, doutor Celso, e os outros doutores que estão aqui, é tanto da ferramenta em si, como dos doutores entenderem o jogo. Também tem esse lado. É que o doutor está parecendo que está ficando cada vez mais fácil porque usa todo dia. Aí já entende os atalhos, já entende o que fazer, já sabe como é que é. Por isso que é muito importante esse processo de acompanhamento. A gente não ter só um curso gravadinho ali, eu falar, faz aí, mas a gente também não ter só as mentorias, né? Por isso que eu quero trazer também esse passo a passo. Mas é tanto os doutores melhorando, não sei se os doutores conseguem entender, como a ferramenta melhorando, e eu por aqui vou dando os ajustes aí, vou ensinando os doutores. É a prática do dia a dia, né? Bem lógico, e tudo que a gente vai fazer é igual dirigir. Então vai parecendo que vai ficando melhor, mas na verdade é os doutores que estão aprendendo a lidar com ela também. Então mantemos aqui por enquanto também essa ideia aqui, ó. Ficou fantástico isso aqui, e nas aulas eu vou botar ponto por ponto, e os doutores vão ser mestre em criar prompts e assistentes que podem fazer até para vender aí depois, que os advogados vão pagar um dinheiro para poder utilizar, porque realmente vale muito a pena. Terceira pergunta que eu queria fazer para os doutores, eu tinha 4 perguntas na minha cabeça aqui, que eu quero fazer. Bom, fizemos 1 hora, mas vamos fazer essa terceira aqui. Eu vejo, muitas vezes eu recebo aqui no suporte, né? Sempre lembrando, ressaltando, os doutores que estão chegando aqui agora, estão assistindo essa live gravada, enfim. Os doutores podem me chamar no grupo a qualquer momento, no meu WhatsApp, que os doutores já têm, obviamente, 24 horas por dia, e podem também, no momento que estiver estudando, enfim, me mandar uma sugestão. Eu coloquei sugestão aqui, mas podem solicitar também o suporte aqui por e-mail. Então, os doutores não fiquem com dúvidas e sempre vão aplicando todas as vezes. Então, o que mais eu recebo aqui no suporte, eu quero só saber rapidinho dos doutores, é na condição, eu falei bastante sobre isso, inclusive na base de conhecimento, aqui está um erro de português, eu vou corrigir. Aqui na base de conhecimento. Mas a questão dos danados dos arquivos, eu sei que os doutores já estão meio que vacinados aí, mas alguns dos doutores que estão aqui
estão com problema de leitura de PDF, estão com problema de inserir documentos aqui, ó, e o ChatGPT rejeitar esses documentos, ele dizer que não dá Depende pra, do dia. ou do arquivo. Ou do arquivo, mas do dia, porque um dia ele aceita, no dia seguinte ele não aceita, ou não aceita, daí no outro dia ele aceita. Aí, só para a gente ressaltar aqui, deixar essa dica aqui final, para os doutores entenderem bem facinho como que os doutores podem solucionar isso daí. Deixa eu dar aqui exemplo de uma também. Eu vou fazer alguns tutoriais sobre essas ferramentas, mas fica mais ou menos só que os doutores preferirem, né? Porque tem muita na internet, temos que não são muito boas, enfim, mas a que eu gosto bastante é o I Love PDF. Ele é muito simples, ele só vai cobrar dos doutores, eles têm um plano pago, só que se os doutores fizerem, eu acredito que em massa, né? Assim, por exemplo, eu quiser logo transformar um livro meu de texto para PDF, de PDF para texto, enfim, então eles cobram. Mas quando a gente faz uma por uma, eles não cobram. Então isso aqui nada mais é do que um conversor de arquivos, ó. Ferramentas online para os amantes de PDF. Então aqui a gente pode deixar um PDF menor, de PDF para Word, de PDF para PowerPoint, de PDF para Excel, de Word para PDF. Então os doutores vêm aqui, ó. Se seu texto está em Word, por exemplo, pega ele ali, vai aparecer um botãozinho aqui, converte ele. Por que eu estou dizendo isso daqui? O ChatGPT, ele tem uma coisa chamada OCR, é um termo em inglês, que é como ele faz, os autores vão ter uma aula sobre isso, que é como ele faz a leitura de documentos. Então, uma coisa que acontece por demais, que os doutores devem pegar, é processos que tenham matrícula de imóvel, xerox de documento, que sejam holerite, documentos pessoais, print de provas, tudo isso. Então, vamos supor que os doutores pegaram um pedaço de documento, que ele tenha bastante texto, e lá no tribunal, ou lá no órgão que os doutores baixaram ele, ele veio em PDF. Se ele tiver uma matrícula de imóvel no meio, ele vai cuspir e vai dizer que não consegue ler. Porque na hora que ele passa o OCR, ele vê que tem uma imagem. O que o doutor Celso falou é que às vezes ele faz, às vezes ele não faz. Para garantias, vou dar um exemplo aqui. Se eu baixar isso daqui e der para ele ali, para ele ler, ele não vai ler se eu colocar em PDF. Mas se eu colocar em JPEG, ele vai ler com tranquilidade. Ou se eu vier aqui, por exemplo, ó, bem simples, e simplesmente copiar essa imagem aqui, ó, é capaz dele ler esse embaçado aqui. Eu vou pedir para ele ler. Vamos ver? Por quê? Porque ele entende que um print é uma imagem, entende? Não se pode misturar imagem com texto. Resuma. Ele está bem embaçado. Vamos ver se ele lê. Esse é o registro de imóveis, São Paulo, dotado de transcreva. Ele não vai conseguir porque tá. Agora é curiosidade mesmo. Transcreva, tá tudo embaçado. Ah, será que é isso mesmo? Vou acreditar, hein, ChatGPT. Se você conseguiu ler isso daqui. Ó, pode ser que ele tenha lido. Mas os autores notem que ele consegue identificar que é uma imagem. Agora, se essa imagem estivesse dentro do documento, ele coloca para fora. Então, quando os doutores tiverem esse documento, os doutores procurem na internet conversor de PDF para JPEG, tem vários. O I Love PDF é bem legal, mas tem bastante, né? Que dá para fazer bastante coisa. E separem. E cuidem do tamanho também para uma melhor resposta. Eu sempre bato que o ChatGPT ele está aumentando a sua capacidade de janela de contexto, né? Cada vez mais ele está conseguindo ler documentos maiores. Agora, com a inclusão do nosso querido 4.1 aqui, cada vez maiores documentos. Eu estou falando de processos, de pedaços de livro, 300, 400 páginas. Mas, para a gente manter uma segurança que os doutores. Vou dar exemplo aqui. Que os doutores subam um documento aqui e peçam para ele, resuma para mim, traga para mim as partes, traga para mim o que o magistrado falou, me ajude a ter uma estratégia para esse caso, me relate o que as testemunhas fizeram. Isso aqui pode ser extraído dentro do ChatGPT tranquilamente. Ele vai ler esses documentos de uma maneira muito precisa. Mas para dar uma dica aqui para a gente já ir para o encerramento, mantenham isso mais ou menos em
200, até 300 páginas. Se for um documento que ele faça sentido, por exemplo, Rodrigo, mas é um processo, ele tem 1000 páginas. Tentem dividir isso e façam essas consultas por parte de 250, de 300, que com certeza a resposta vai ficar muito mais fidedigna. Pode ser que os doutores perguntem e, por uma ocasião, ele responda aquilo que os doutores quiserem, mas um documento hoje de 1000 páginas, com certeza ele não está lendo ponto a ponto. Ele está fazendo... Isso aqui é uma outra coisa. Ele faz isso em camadas por OCR, mas aquilo que ele não consegue entender, ler, ele meio que inventa embaixo. Mas dentro desse tamanho de documento, é tranquilo. E como eu sei que os doutores trabalham na imensa maioria das vezes, sei lá, com peças, né, com contestações, com documentos de cliente que é 10, 15, 20, 30 páginas, tranquilamente, pode subir aqui que está tudo certo, tomando conta com o tipo de arquivo, lembrando que ele lê planilha, ele lê imagem, ele lê Word, ele lê PDF, só tendo esse cuidadozinho. Então, se veio aqui, nossa, ele cuspiu o documento para fora, né? Ele cuspiu para fora, dá uma verificada se não tem nenhuma imagem, e dá para os doutores ver isso de uma maneira bem simples, que é, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, deixa eu ver se está aqui. Aqui é quando os doutores passarem o mouse em cima e ele não conseguir copiar, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui ele não lê. Mesmo eu colocando a Constituição, essa parte aqui ele ignorou, porque esse é um documento que está em PDF e eu estou pedindo para ele fazer a leitura. Neste caso, ele até consegue a maioria das vezes fazer o OCR e ler, entender aqui, ó. Aqui, ó, opa, ele consegue ler. Página em branco ele pula, isso aqui ele não lê, porque ele não está distinto que é uma imagem. E eu vou ensinar os doutores depois a como otimizar também tudo isso aqui e entender melhor. Mas só para os doutores entenderem. Então, por exemplo, vou dar exemplo. Os doutores podem pegar um processo, vou dar exemplo aqui do trabalhista, e colocar ali. Parte do processo, né, em PDF, com os olerites, e pedir para ele fazer um cálculo. Ele vai inventar. Ele vai inventar os números e vai errar. Porque ele vai pegar e vai tentar ler a imagem, vai pular, mas ele vai entender que o contexto é um processo trabalhista e vai inventar aquela parte ali. É por isso que as pessoas têm muito erro no chat GPT também. Então, tudo que for textinho, que a gente passa o mouse em cima, o Word ou PDF. Tudo que for imagem, a gente reserva para subir só as imagens. Rodrigo, mas aí, dentro do processo, tem a bendita do texto e tem as imagens. O que eu sugiro que os doutores façam? Subam o processo, os doutores vão entender que de cara, se ele conseguir ler, ele vai pular mesmo, legal, mas tira o print, pelo menos, daquelas partes ali, que os doutores entendam que são documentos, matrícula de imóvel, print de WhatsApp, olerite, documentos pessoais, e traz aqui para dentro como imagem, diz assim, ó, esses aqui são, sei lá, os documentos faltantes aí, para você me ajudar a analisar esse caso e trabalhar nisso. Para os doutores terem a certeza que ele leu as imagens, entende? Que pode acontecer esse erro também por isso. Ele pula as imagens e às vezes as imagens têm uma informação importante, né? Que faz todo sentido, principalmente para cálculo, alguma prova, ou alguma coisa assim. E como ele não consegue ler, ele dá aquela inventada. Perfeito, doutores. Mais algum apontamento que os doutores querem fazer? Eu vou falar sobre esse caso que você está mencionando aí, Rodrigo, e a melhora que eu tive em relação a isso. O arquivo de cada cliente meu, toda a documentação está em ordem cronológica. Boa. E aí o que eu faço? Tento colocar os PDFs lá, coloco todos os PDFs e baixo de 10 em 10, que eu só aceito de 10 em 10, né? Isso. Como é uma sequência, aqueles que o chat não aceita, eu já vou lá na sequência, detecto que não foi aceito e já coloco ele como imagem. Resolvi esse problema, viu? Consegui resolver esse problema. Então, nem perco muito tempo com isso, viu? Deu tudo certinho. Pode pedir que ele faça a seleção natural, né?
joga tudo. Exato. Eu coloco lá o que ele não lê, eu já transformo, já mudo para imagem, alguma coisa assim. Isso, exatamente isso. É que tem alguns que ele também consegue ler, eu já percebi, que tem a imagem e ele lê. Então ele identifica como um PDF. Se aquelas imagens que estão ali dentro são comprobatórias, esse tipo de coisa, vale a pena reforçar isso, tirando ali o print e jogando aquelas imagens de novo. Mas o jeito que o doutor faz é excelente. Essa ordem cronológica e colocando o nome do cliente, sei lá, o da empresa, o da tarefa que vai fazer. Então, todos os documentos estão dentro de uma pasta, seja ela dentro do Google Drive, do OneDrive, de uma pastinha no computador, não importa. Trouxe tudo de uma vez só para dentro do assistente, por exemplo, ele já vai estar com toda a sua base de dados ali colocada, aquilo que ele cuspir para fora, transforma em imagem, coloca lá dentro, e a partir dali começa a trabalhar, que eu acredito que é como o doutor faça, e fica muito mais fácil de organizar, e as respostas ficam muito melhores por causa do assistente. Mas perfeito, é isso mesmo. Aquilo que ele rejeita, a maioria das vezes é transformar em imagem, ele consegue ler. Mas parabéns, doutor, é isso mesmo. Pode falar, doutor Ítalo, pode perguntar. Boa noite, colegas. Veja só, nesse caso aí, se você pegar o arquivo inteiro e transformar em JPEG, também não seria a solução? Em vez de você tentar. Porque veja só, se você pega um processo enorme, digamos, no caso do doutor aí, ele. Vai ser o contrário, sim. Pronto, É. porque veja só, o colega pega a parte dele, que ele organiza bonitinho, mas digamos que eu baixo um processo lá e cai na minha mão, imagina eu ter que sair olhando, é um processo enorme, ter que. Não seria a mesma coisa da gente pegar e botar em JPEG, logo que ele lê tudo de JPEG, transforma no iLaw em É PDF, isso mais ou menos. joga. O que o doutor quis falar, tá, acredito que ele falou, é isso mesmo. Então, por exemplo, quando ele vê que rejeitou no PDF, ele já transforma em JPEG e joga inteiro. Na verdade, a minha ideia foi uma volta a mais. Não esqueçam o que eu falei. Esqueçam. Quando ele não aceitar um PDF, é porque tem imagens no meio. Os doutores transformam em JPEG, igual o doutor Ítalo falou, e ele vai ler um documento inteiro de novo, que é a imagem. Tá certo. Não precisa fazer essa volta de novo, né? É mesmo. Então, perfeito. O apontamento do doutor foi perfeito. É isso mesmo. Por exemplo, só dando mais um adendo. Os advogados, por exemplo, que atendem presencial, por exemplo, né? Tá no presencial, tem o seu escritório físico, a grande maioria faz scanner, né? O scanner é um bom exemplo disso. O scanner vai escaneando ali os documentos, monta a pastinha ali e vai jogando tudo digitalizado para dentro do computador. Por obrigação ali, tudo tem que ser JPEG mesmo. Ali não interessa se tem texto, imagem, vai ficar tudo reservado ali. É isso mesmo. Transforme os PDFs em JPEG. Pronto, resolvi. É isso mesmo. O que eu quis dizer ali ficou uma volta até um pouco a mais, né? Que seria pegar as imagens e colocar de novo no chat. Perfeito. Mais algum apontamento, doutores? Aí eu quero dar só mais um aviso aqui. Podem perguntar qualquer coisa, até fora desse tema também. A ideia é que a gente bata esse papo hoje. E que os doutores já tenham a dimensão do que vai vir pela frente aí também, nas novidades que eu quero trazer aqui agora para os doutores. Mas por aqui tudo certinho. Os doutores que estão aqui, tem 10 advogados aqui, estão conseguindo utilizar legalzinho, mais ou menos o que eu estou passando aqui por cima, né? Estão assistindo ali as aulas, podem fazer qualquer apontamento aqui. E eu quero falar para os doutores de uma novidade que nós vamos ter aí muito em breve. Então, perfeito, doutores. Mas o que eu quero é que a gente tenha isso tudo mastigado no. Aqui. Aqui dentro. Ó. Então, o que eu quero trazer a partir de adiante? Que nós invertamos o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero deixar isso muito mais prático para os doutores e até mesmo para mim, né? Porque o que acontece agora na prática? Eu venho, dou o conteúdo, os doutores vão aplicar depois, e daí depois, se a gente fosse tirar as dúvidas, ficaria uma coisa meio que contraproducente, porque daí eu já estou colocando outro tema por cima.
Então, o que eu quero que a gente faça a partir de agora? Eu vou começar a subir as aulas aqui. Muita coisa que os doutores já sabem e tal, é mais para quem vai entrar agora, como configurar a conta e tal. Mas colocar todo o passo aqui do chat GPT. E aí, toda quinta-feira, os doutores podem tirar as dúvidas das aulas que eu colocar ali, entende? Eu jogo o material para os doutores, videozinho de 5 minutos, 10 minutos. Não vão ser vídeos de 2 horas. Assistir na semana, quem tem a aplicar, me chama no WhatsApp ou tira a dúvida aqui na quinta-feira. E a gente vai ter essa troca melhor. Eu tenho que dar para os doutores a direção e os doutores terem a dúvida. Esse curso aqui já passou do tempo de ficar pronto. Mas já está tudo pronto, vou começar a subir o mais breve possível. As mentorias, da mesma forma, os doutores assistem da maneira que quer, no momento que quiser, estão todos aqui disponíveis e bacana. Mas eu quero que não é que a gente vire essa página do ChatGPT. É que eu acredito fortemente que eu tenho testemunhos aqui, mas de muitos. Não é nem um, dois. E modéstia à parte, não é os doutores que estão aqui na mentoria aqui agora, não. Que essa ideia do máquina do prompt jurídico e o nosso famoso ABCD do ChatGPT, que é um método que eu vou regravar lá para os doutores inteiros. Assistente personalizado, base de conhecimento, chats inteligentes, diálogos eficientes. Já está validado? Eu quero que a gente avance. Então, logo depois, eu estou fazendo, na verdade, alguns testes aqui bem profundos e estou tendo uma mentoria com o Cabra aí, que é muito bom, de inteligência artificial. Nós vamos avançar para uma nova IA, que os doutores também vão ter um curso completo. Então, eu quero que, no máximo, em 10 dias aí, no máximo, esse curso de ChatGPT esteja pronto, para a gente já poder avançar para o Notebook LM, e os doutores vão ter a oportunidade, com uma ferramenta gratuita, de ter uma IA que ela vai suprir os doutores quando o assunto for armazenar documentos e extrair de documentos informações importantes e, principalmente, ter mais segurança também, é importante, de que tudo que ali está sendo lido de uma maneira mais precisa do que no próprio chat GPT. Ele não é uma ferramenta de pensamento, a gente não vai criar peça, a gente não vai pedir dicas, a gente não vai falar nada do que a gente faz, a gente não vai criar assistentes. O que a gente vai fazer, vou dar só um spoiler aqui, é criar um quê? Notebook significa caderno. Caderno, os autores tenham... Vou aqui fazer uma correlação. Vai ser a nossa estante de base de conhecimento, igual a OpenAI tem lá. Então, os autores podem ter aqui os seus estudos jurídicos, podem ter aqui os seus processos, podem ter tudo armazenado aqui dentro do contexto daquele caso, que a gente chama de notebook, que é o nosso querido caderno. Mas qual que é a diferença aqui? Por que a gente não faz isso no chat GPT? Porque essa IA ela foi treinada para ler documentos enormes. Eu estou falando aqui de processos com 3.000 páginas, livros jurídicos, a sua biblioteca preferida, os autores que podem estar fazendo um estudo aí para passar num concurso, mestrado, o que for. Os doutores criam uma área de trabalho, nomeia ela, meu mestrado. Vou colocar aqui uma ideia. O processo criminal do fulano de tal. E os doutores vão alimentar não só com uma única fonte de dados, os doutores vão entender. Ele consegue ler sites, ele consegue ver vídeos do YouTube, ele consegue armazenar muita coisa aqui. E a promessa do Google aqui é exatamente essa. É um assistente de pesquisa e escrita com tecnologia de IA que funciona melhor com as fontes enviadas. Basicamente, é um chat GPT profundo para estudar. Então, isso aqui é primordial. E o melhor, gratuito, né? Eles têm um plano pago, mas a gente vai fazer muita coisa doida com esse negócio aqui gratuito. Então, basicamente eu pego o meu material, converto material complexo em formatos fáceis de entender, como visões gerais em áudio, ele cria um podcast, se a gente quiser, perguntas frequentes, agora ele cria mapa mental. A gente vai criar automaticamente um chatbot que vai ser focado nessa base de conhecimento aqui, e a gente pode tanto compartilhar o que a gente também aprendeu com isso de uma maneira muito simples, e essa ferramenta está bem elevada aí. Então, o que vem por aí é exatamente isso. Aqui eu posso fazer download de documentos, os doutores vão aprender tudo.
adicionar as minhas fontes. A partir daí, nesse chat aqui, eu converso só sobre os meus documentos. Uma janela de contexto, eu vou colocar aqui umas 5 vezes maior que o chat GPT, e nós vamos fazer muita coisa legal aqui. Então, os doutores não perdem por esperar. Nós estamos só no começo, e eu quero, sinceramente, até aí essa primeira quinzena ainda, que a gente avance. Então, eu quero treinar os doutores através do nosso treinamento para ficarem craques em criação do chat GPT, criação de prompts no chat GPT, tudo aquilo ali, pesquisa profunda. Eu vou aprofundar lá nas aulas, mas em breve a gente vai ter também aqui o nosso cursinho de Notebook LM. Tá bom, doutores? Queria passar essas novidades para os doutores. E uma vez por mês, pelo menos, ou começo de mês igual agora, ou final de mês, que a gente bata esse papo mais aberto também para os doutores me passarem um feedback, enfim, dar uma sugestão. E fico à disposição aí dos doutores. Tem mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Podem falar aqui agora. Então, doutores, vou encerrando por aqui. Me coloco aí mais uma vez à disposição lá pelo nosso famoso WhatsApp, pelo nosso grupo. E tenham aí um bom final de semana. Bom final de semana. É bom final de semana, perdão. E na semana que vem, na quinta-feira, nós estamos aqui de novo. E estamos juntos aí. Qualquer dúvida, podem contar comigo aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas. Bom final de semana também. Abraço. Valeu, doutor. Bom final de semana. Um abraço.